Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso módulo O Método, né? A partir de agora, a gente começa a entrar um pouquinho mais na parte técnica. Após a gente trabalhar dois pontos super importantes, que é tanto a inteligência emocional e o teu comportamento fora do mercado, trabalhamos também um pouquinho da questão da organização financeira, né, para que você entenda como é que funciona todo o processo para você poder se organizar, para que este método comece a fluir da melhor forma possível. E a partir de agora você vai entender toda a estrutura que nós vamos montar, quais são as ferramentas principais que nós vamos utilizar e como nós vamos utilizar cada uma delas. Tá bom? Assim, nos outros módulos subsequentes, vocês vão ter o treinamento de cada uma delas separadamente e nas nossas lives, né, nas nossas reuniões, nós vamos matar todas as dúvidas, falar sobre cenários e entender e realizar todas as montagens dessas estruturas todos os meses. Tá bom? Dentro do mercado financeiro, existe várias formas de você rentabilizar, né? Então, entenda-se o seguinte, existe a parte de especulação, existe a parte do investimento, existe a parte do day trade, existe a parte de você receber dividendos das empresas e você acumular patrimônio. E em todo esse processo, eu acabei aprendendo e passando por todas elas. Eu comecei lá atrás através do day trade, onde é que realmente me alavancou e me proporcionou ter uma renda, ter um acúmulo de patrimônio ali dentro da bolsa. Depois eu acabei migrando, né, dando um passo ali a mais ali para me entender um pouquinho mais sobre as ações, comprando as ações, vendendo as ações ali, trabalhando de uma forma de swing trade, também alocado no longo prazo. E nessa alocação de longo prazo é onde é que vem uma das minhas grandes decepções. A minha decepção não veio no day trade. No day trade ele me impulsionou, me alavancou, e aonde foi a minha grande decepção foi justamente quando eu comecei a trabalhar aqueles aspectos que a gente já conhece no mercado tradicional, que é o buy and hold, comprando e carregando para longo prazo. E aí, nos primeiros pontos onde é que a gente começou, a carteira começou a deteriorar, você que está iniciando, você começa a se desesperar. Como assim meu dinheiro está virando, está caindo? E aí às vezes você não tinha essa maturidade para entender que é um ciclo do mercado, que pode ser o ciclo econômico que não esteja interessante, vai aprender os indicadores econômicos para te dar, né, uma melhor direção no mercado. Tudo isso eu vou passar para vocês dentro desse treinamento. Porém lá eu fiquei assim chocado, porque era algo que eu era inexperiente, né? Muita gente ouvia falar mal do day trade, que o day trade não era isso, o day trade não era aquilo, beleza. Migrei um pouco de um pedaço do meu patrimônio para as ações. Realmente, às vezes, também poderia ter sido uma falta de experiência de não ter alocado o patrimônio no momento certo ou nas empresas corretas, né? Empresas perenes ali, que a gente costuma dizer. Porém, foi um grande aprendizado ver o meu patrimônio derreter ali cerca de 20% até 30% ali do valor que eu tinha alocado, que isso me acabou me abrindo mais uma porta, que foi o mundo das opções, onde é que eu pude conhecer as opções primeiramente de forma especulativa, né, de forma explosiva, de ganhos meteóricos rápidos ali, e isso acabou me trazendo um entendimento que eu poderia cada vez mais entender. Cheguei a estudar várias estratégias em cima de opções, assim como várias estratégias em cima das ações, de montar uma carteira previdenciária, montar várias operações que eu pudesse ganhar na especulação e que ganhar também nos dividendos, e continuei operando day trade. E eu vi que depois dessa linha corrente que eu acabei passando, eu descobri e juntei esse quebra-cabeça. Se a gente trabalha com aportes recorrentes no longo prazo, a gente vai ter uma receita, um retorno
para que a gente possa ter dividendos e yields sendo pagos mensalmente, num prazo muito longo, de 10 anos. A gente vai estar trabalhando com questão de aposentadoria. E esse não é o nosso real objetivo quando nós falamos sobre liberdade financeira. Eu quero gastar o agora. Eu não quero gastar quando eu já estiver lá na minha aposentadoria. Eu quero gastar agora. Eu quero ter essa liberdade agora, para me aproveitar isso tudo. Por um lado, o day trade, nós temos um pequeno detalhe. Hoje, muito mais experiente, muito mais tranquilo, a gente aborda o day trade de uma forma completamente diferente do que a gente abordava no início, né? Que era, às vezes, num dia de fúria, você derretia o patrimônio e zerava a tua conta. Hoje a gente trabalha com muito mais sabedoria, muito mais tranquilidade, a gente sabe trabalhar a mão, gestão de risco emocionalmente muito mais controlado. Mas quando começou, não foi assim, não é sempre assim, né? E aí, as opções a gente só ouvia falar muito na minha época de operações explosivas, 3 para 1, operação que você ganhava absurdo, que você poderia colocar por capital, se alavancava absurdamente, né? Porém, eu fui entendendo o mecanismo da bolsa justamente para a gente poder ter mais segurança possível, né? Num crescimento exponencial. E nisso, eu descobri que toda essa complexidade que se cria sobre os ativos, sobre pessoas que são megas inteligentes, resumindo muitas teses, aquilo outro, simplesmente entendi e descobri que não precisa nada disso. O caminho ele é muito mais simples, ele é muito mais direto. Você precisa entender alguns conceitos básicos e operar e realizar operações simples, sem nenhuma compilação a mais, de fazer cálculos mirabolantes para você chegar ao objetivo que é gerar essa renda. Então, vamos entender aqui as ferramentas que nós vamos utilizar para operar o nosso método, tá bom? Então, nós vamos utilizar as opções,